Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar, daqui a pouco eu vou pedir para você levantar para a gente ler o texto bíblico, mas por enquanto fique sentado. Semana passada, exatamente há uma semana, nós acompanhamos o final das Olimpíadas. E quando eu cheguei em casa no domingo à noite, depois do culto, a gente pôde perceber que havia acabado as Olimpíadas e eu particularmente sempre gostei de esporte. Desde jovem sempre fui um esportista, sempre fui atleta, joguei futebol, pratiquei karatê. Para quem não sabe, eu fui da seleção paraense juvenil de karatê, fui 2 vezes terceiro colocado no brasileiro de karatê, mas em determinado momento eu me afastei da prática esportiva, até porque eu caminhei na universidade, busquei mestrado, busquei doutorado, não tive tempo para práticas esportivas. Recentemente eu até voltei para a prática esportiva, hoje eu pratico um esporte, não sei quantos de vocês já ouviram falar em beach tênis. Hoje eu gosto de beach tênis, eu tenho praticado algumas vezes por semana, inclusive essa semana eu vou disputar um campeonato de beach tênis, que me fez inclusive, para alguns que estão aqui, eu até emagreci alguns quilos nos últimos meses em função dessa prática esportiva. Mas esse meu gosto por esporte, sempre tive muita facilidade em aprender esporte, me fez prestar atenção nas Olimpíadas. Aliás, muito tempo eu não conseguia prestar atenção numa Olimpíada, até por questões profissionais. As últimas Olimpíadas eu estava realmente imerso em algumas atividades que não me davam oportunidade de parar um dia para assistir a Olimpíada. E coincidiu na Olimpíada de Tóquio eu poder me dedicar a assistir algumas coisas na Olimpíada. Então a gente tinha uma prática em casa, agora recentemente na Olimpíada de Tóquio, a Carol, ela olhava o que tinha de programação e eu assistia. E eu confesso para vocês que eu fiquei algumas madrugadas acordado assistindo os esportes. E eu pude notar algumas coisas interessantes. Eu pude perceber, seja em várias modalidades, como atletismo, natação, após o final da competição, alguns atletas orando e agradecendo. Muitos cristãos oravam e agradeciam. Quando encerrou as Olimpíadas, o resultado foi um resultado histórico para o Brasil. Nunca o Brasil ganhou tantas medalhas. Foram várias medalhas de ouro, várias medalhas de prata, várias medalhas de bronze. O melhor desempenho brasileiro em todas as Olimpíadas. E pesquisando um pouco sobre isso, eu cheguei justamente num site que falou um pouco da fé no esporte dos medalhistas brasileiros na Olimpíada. E é engraçado, é curioso que a mídia normalmente não trata isso como assunto prioritário. Esse tema, ele é colocado um pouco à margem do debate, mas vários atletas brasileiros, poderia falar de vários atletas de outros países, mas vários atletas brasileiros ganharam medalhas e são evangélicos, são cristãos em sua origem. Vou citar alguns aqui. A Raíssa Leal ganhou medalha no skate, um esporte que estreou agora nas Olimpíadas. Vocês devem conhecer também um outro skatista, o Kevin Hoffler, que ganhou também medalha no skate, um esporte que estreou nas Olimpíadas de Tóquio recentemente. Ítalo Ferreira, medalha de ouro no surf. Inclusive, ele marcou porque quando ele foi dar entrevista, ele disse: a minha mãe me disse para orar todos os dias às 3 horas da manhã, e eu orei todos os dias às 3 horas da manhã. Ele testemunhou publicamente da fé dele. Fernando Scheffer, nadador brasileiro também, de confissão luterana, também foi premiado, medalhista olímpico. Você deve conhecer também a Rebeca Andrade, medalha de prata, que também é evangélica, é cristã, e nas suas mídias sociais colocou, inclusive, uma música da Damares, agradecendo a Deus pela premiação que ela teve, pelo reconhecimento que ela teve também em Tóquio. Abner Teixeira, boxel brasileiro, medalhista também em Tóquio, também agradeceu a Deus e professou a sua fé publicamente. Tiago Braz,
quem não conhece Thiago Braz, ele foi medalhista de ouro no Rio de Janeiro, agora ganhou o bronze, ele é recordista olímpico em salto e altura, também é cristão evangélico e testemunhou, inclusive, no Rio de Janeiro, da sua fé em Cristo, da importância que a tua fé em Cristo teve para o seu desempenho na Olimpíada do Rio de Janeiro. Uma cena que me marcou tremendamente, eu assistindo o judô, o nosso Daniel Carguini, ele ganhou a medalha de bronze e no final da luta ele se ajoelhou no meio do tatame, abriu os braços e começou a fazer uma oração no meio do tatame. Eu não sabia que ele era cristão, depois eu fui pesquisar, ele é cristão e ele testemunhou da importância que Cristo teve na vida dele também. Mas hoje à noite eu quero compartilhar com vocês de um outro atleta olímpico, não brasileiro, norte-americano, de nome Luiz Zamperini. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de Luiz Zamperini, mas Luiz Zamperini tem uma história muito bonita e esse vai ser o tema da nossa ministração hoje. O tema é o caminho da redenção. E eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos ler um trecho das Escrituras que está no livro do profeta Ezequiel. Aliás, é um dos trechos mais impactantes do Antigo Testamento. Inclusive, eu já ministrei sobre esse trecho, talvez alguns aqui lembrem, na Igreja Assembleia de Deus de Canudos, há 4, 5 anos atrás eu ministrei sobre esse trecho. É o mesmo texto, mas é uma ministração diferente, e lá Ezequiel, ele é arrebatado pelo Senhor, ele é levado por uma voz profética, e o Senhor dá uma visão para Ezequiel. Eu gostaria que todos me acompanhassem na leitura, está projetado aqui no nosso telão. Ezequiel 37, versículos de 1 a 10, diz o seguinte: Ezequiel dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentre desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela noite de hoje, Pai. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos que teu Espírito Santo, Senhor, se faça presente aqui, Senhor. Que haja, Senhor, uma unção profética nessa noite, Senhor. Que não seja eu ministrando, Senhor, mas que seja a doce, profunda voz do Espírito Santo ministrando no mais íntimo de cada um aqui, Senhor. Afasta, Pai, qualquer coisa que tire a concentração ou que tire a atenção dessa palavra, Senhor. Que todos aqui presentes e aqueles que nos escutam pela televisão ou pelo YouTube possam ser impactados, que não saiam diferentes, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode sentar. Eu quero iniciar fazendo uma confissão. No final do culto passado, terminou o culto, o pastor Cachado virou para mim assim: meu irmão, no domingo que vem eu gostaria que você ministrasse a palavra no culto. Eu disse amém, e eu fiquei muito tranquilo. Por que eu disse amém e fiquei muito tranquilo? Porque eu já tinha uma palavra pronta.
dentro daquilo que eu tinha ministrado na escola bíblica dominical no mês de julho, nós tivemos 2 estudos aqui sobre o Espírito Santo, e em determinado dia o Senhor me tocou profundamente em Atos, capítulo 6, sobre a vida de Estevão. E eu preparei uma ministração sobre a vida de Estevão, esperando uma oportunidade para vir compartilhar com os irmãos. Eu estava com a ministração pronta. Quando foi segunda-feira, eu comecei a ouvir algo no meu mais profundo íntimo. Fala de Zamperini. Fala de Zamperini. Fala de Zamperini. Eu falei, não, estou com a ministração pronta. Passou segunda-feira, terça-feira, fala de Zamperini. Fala de Zamperini. Eu não, estou com a ministração pronta, deixa para uma outra oportunidade, um outro domingo. Quarta-feira, fala de Zamperini. Fala de Zamperini. E eu insisti em lutar contra a voz do Espírito Santo. Quinta-feira de manhã, acordei, primeira coisa que eu escutei no meu mais profundo íntimo, fala de Zamperini. Eu falei, tá bom, chega, eu vou falar do Zamperini. E na quinta-feira eu peguei e sentei o dia inteiro para preparar essa ministração para vocês, porque eu tenho certeza que há algo especial nessa noite. Bom, a Olimpíada de Tóquio aconteceu no Japão, um país que participou da Segunda Guerra Mundial. Coloquei algumas fotos aqui. O Japão teve uma participação ativa na Segunda Guerra Mundial, junto da Alemanha, junto da Itália. Eles formaram um eixo que praticamente levou o mundo a viver uma grande guerra mundial, onde milhões de pessoas morreram nessa grande guerra mundial. O Japão, que começou um intenso processo de industrialização no final do século XIX, no início do século XX já era uma grande potência econômica, se tornou uma grande potência armamentista e, dada a seu espírito imperialista, começou a ocupar territórios no Pacífico. Invadiu Coreia, invadiu a China, invadiu várias ilhas do Pacífico, até que os Estados Unidos se mantinha neutro na guerra. Houve o fatídico ataque a Pearl Harbor. Dia 7 de dezembro de 1941, um domingo de manhã, 8 horas da manhã, os moradores da ilha do Havaí acordam com a força aérea japonesa bombardeando Pearl Harbor, que era talvez, com certeza, o ponto de atracação dos navios de guerra dos Estados Unidos. Toda a frota, quase toda a frota de guerra dos Estados Unidos estava atracada em Pearl Harbor. E o Japão ataca de surpresa Pearl Harbor, e no dia seguinte, dia 8 de dezembro de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, declara guerra ao Japão. E naquele momento passa a haver uma campanha de alistamento militar nos Estados Unidos para a guerra. Nesse momento, um jovem se alista, nome chamado Luiz Zamperini. Quem é Luiz Zamperini? Falando um pouco da história do Luiz Zamperini. Luiz Zamperini, ele era filho de imigrantes italianos, que chegaram em Nova York e depois mudaram para Los Angeles. E Luiz Zamperini era um jovem muito problemático. Os pais deles moravam em Los Angeles e ele era um jovem rebelde. Na sua adolescência, ele se envolveu em vários delitos, ele brigava, ele tinha problema com alcoolismo já como adolescente, ele se envolvia em confusões, ele foi detido pela polícia algumas vezes, mas ele não teve uma consequência mais grave porque os pais deles gozavam de um elevado prestígio, como boas pessoas naquele momento, naquela comunidade. Até que um determinado dia, o irmão mais velho de Luiz, chamado Pete, chega para Luiz e diz o seguinte: olha, Luiz, se você continuar da forma como você está continuando, só vai haver um desfecho para a sua vida. Você vai se tornar um vagabundo e você vai se tornar um criminoso. E o Luiz vira para o Pete, o irmão mais velho dele, e diz: mas o que eu faço? E o Pete diz: corra, você corre bem. E naquele momento, o Pete começou a treinar o Luiz, para que o Luiz Zamperini se mantivesse longe do álcool, longe das confusões. E o Luiz começou a correr todos os dias sob a orientação do irmão mais velho do Pete. E o Luiz entrou no time da faculdade, entrou na equipe entrou na equipe do colégio e começou a competir nos campeonatos locais. Ganhou todos os campeonatos locais nas corridas de média distância, que vão entre 1.500 a 5.000 metros. Ganhou todas as competições estaduais e foi
para um grande campeonato nacional de corrida. E ele bateu nesse campeonato todos os recordes estudantis naquele momento. Esse desempenho do Lewis fez com que ele fosse precocemente convidado a representar os Estados Unidos na Olimpíada de 1936 na Alemanha. Um jovem. E ele foi para a Olimpíada da Alemanha de 1936 e representou os Estados Unidos. E ele era nacionalmente conhecido e tido como uma grande promessa, uma grande revelação do esporte norte-americano. Ele chegou lá, enfrentou grandes corredores e teve um desempenho extraordinário para um jovem estreante numa Olimpíada. Na última volta da corrida de 5.000 metros, ele estava em último lugar, até que ele lembrou de uma frase que o seu irmão sempre dizia para ele: Lewis, 1 minuto de sacrifício pode representar uma vida inteira de glória. E naquela última volta ele deu tudo de si, e ele começou a ultrapassar um por um os seus adversários. Ele não ganhou a corrida, mas ele fez uma corrida de recuperação extraordinária, chegando muito próximo dos vencedores, e o estádio o ovacionou de pé. Tamanha foi a seu feito, que o chanceler alemão naquele momento, que vocês devem conhecer, Adolf Hitler, se levantou e desceu para cumprimentar o Lewis. Poucos minutos depois, o Lewis subiu no mastro e arrancou a bandeira nazista e ocasionou um incidente internacional que foi bastante conhecido naquele momento. Zamperini voltou para os Estados Unidos como uma grande promessa do esporte, do atletismo norte-americano. Mas, quando chegou a guerra, ele e seu irmão se alistaram, e ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. E ele passou a servir na Força Aérea dos Estados Unidos. Ali você tem uma foto dele ali, num dos cantos ali, e do lado dele um outro personagem também que fez parte de um momento muito importante da história dele, que é o Phil. Em determinado momento, eles estavam sobrevoando o Pacífico, numa missão de resgate. E o Phil, era o piloto do avião. Ele era membro da tripulação do avião. O Phil pilotava um B-29. O B-29 teve uma pane no seu motor. E o B-29 fez um pouso forçado no meio do Oceano Pacífico. Dos 7 tripulantes, apenas 3 sobreviveram ao pouso forçado. O Phil, o Zamperini, o Lewis e mais um que eu não me lembro o nome dele. E eles ficaram num bote. Ficaram num bote por incríveis 47 dias, com sede, com fome, sofrendo ataques de tubarão. Um dia, um jato de guerra, um avião de guerra japonês atirou seguidas vezes neles, e eles sobreviveram. Naquele momento bateu a desesperança, bateu a tristeza, bateu a ansiedade, um mix de coisas. Um dos 3 veio a falecer. E quando Phil e Lewis estavam muito próximos, inclusive, do fim, já totalmente desidratados, o Lewis abre os olhos, chama o Phil e diz: Phil, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que nós fomos encontrados. A má notícia é que foi por um navio japonês. E eles foram achados por um navio japonês. Phil e Lewis foram levados para uma ilha no meio do Pacífico, aonde os dois são submetidos a um processo intenso de torturas, com o objetivo de extrair informações sobre o posicionamento de bases dos Estados Unidos no Pacífico. E ele vai quase à loucura naquele momento, até que um determinado dia eles são tirados do seu cativeiro, e eles pedem para que ele se ajoelhe, que tirem a roupa, e naquele momento ele entra em desespero, ele começa a chorar, ele achava que ele ia morrer, e começam a dar banho nos dois, e transferem eles para uma prisão, um campo de concentração chamado Omori, na Baía de Tóquio. E ali Lewis vive os seus piores dias. Lewis chega a Omori, na Baía de Tóquio, e encontra uma pessoa chamada Masahiro
Watanabe, conhecido pela história como o Pássaro. Quem já ouviu falar da história do pássaro, o Pássaro foi um dos mais cruéis criminosos da Segunda Guerra Mundial. Ele comandou um campo de concentração aonde ele submetia todos os prisioneiros a sessões diárias, prolongadas, de torturas físicas e psicológicas. E ele identificou o Luiz Zamperini. Ele disse: nós temos um atleta olímpico americano aqui. E o Luiz, ele era espancado todos os dias, ele era humilhado todos os dias. O Watanabe, o Pássaro, espancava e humilhava o Luiz todos os dias. O Watanabe tirou a humanidade do Luiz. O Luiz viveu seus piores dias. E ali você tem a foto do Zamperini no final da guerra, quando eles foram resgatados. Eles estavam realmente em uma situação subhumana, subnutrido, realmente fisicamente, psicologicamente, completamente desumanizados. E isso foi narrado primeiro por um livro da Laura Hildebrand, que se tornou best-seller, lançado em 2010, e foi um dos livros que tiveram enorme vendagem nos Estados Unidos, e mais de 2 milhões de pessoas compraram esse livro. E em 2014, Angelina Jolie grava um filme, ela dirige um filme chamado Unbroken, Invencível, traduzido como Invencível, mas a tradução seria Inquebrável, que se tornou um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. Inclusive esse filme foi indicado para 3 Oscars, e eu queria pedir que a nossa mídia soltasse o trailer, um breve trailer desse filme. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock roll. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you can take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot it. Come on. Mas esse filme, ele narra apenas uma parte da história do Luiz, até o momento que termina a guerra. Quando terminou a guerra, ele retornou para os Estados Unidos. E ele, como herói de guerra, ele foi reconhecido como herói de guerra, era um atleta olímpico promissor. Ele é chamado pelo governo dos Estados Unidos para vender bônus de guerra. Os Estados Unidos havia se endividado e precisava vender títulos para reaver recursos, para cobrir o déficit público da guerra. E o Luiz passa a viajar pelos Estados Unidos. Só que ele viaja todos os dias atormentado por tudo aquilo que ele vivenciou na guerra. Todas as noites ele sofria de intensos pesadelos.
Ele carregava uma amargura, um ódio, um rancor dentro de si. E ele caminhou para dentro do alcoolismo. Ele bebia todos os dias. Ele bebia em todos os momentos. Até que chegou um determinado dia que o superior dele virou para ele: Luiz, não dá para continuar assim. Tire 15 dias de férias, vá para Miami, passe 15 dias em Miami e repense a sua vida. Não dá para você continuar bebendo todos os dias. E ele viaja para Miami. E nesses 15 dias ele conhece a sua esposa, Cynthia Applewright. Cynthia era uma mulher cristã, de família cristã, que encontra luz em Miami, eles se apaixonam, eles se casam. E eles passam a viver a dois. Eles se casam e Luz leva a Cynthia para Los Angeles, para morar perto dos seus pais. E ele começa a reviver sonhos. Ele procura inicialmente emprego, ele não consegue arranjar emprego, até que ele diz para ela: eu quero correr em Londres. Em 1948 haveria uma Olimpíada em Londres. Ele disse: eu quero correr em Londres. Correr é a única coisa que eu sei fazer. E ela, um belo dia, chega com uma caixa de sapato, com 2 tênis para ele, e diz: nós vamos fazer isso juntos. A partir de amanhã nós vamos acordar cedo. E todos os dias ela acordava 6 da manhã, e de 6h30 em diante ela treinava junto com eles. E até que ele consegue no seu treinamento bater o recorde olímpico no seu treinamento. E ele se achava preparado para correr as Olimpíadas. Até que num dia, numa corrida, ele sofre um acidente. Ele quebra a sua perna, o seu pé, o seu tornozelo, como resultado das torturas que ele tinha recebido em Omori. E a partir dali o médico disse: você não pode mais correr. E ali ele entra num processo de intensa depressão. Ele passa a beber novamente, ele passa a viver uma vida de pesadelos noturnos, transtorno de pânico, ansiedade, depressão. As marcas que ele carregou na guerra são marcas presentes na vida dele. Ele vive realmente momentos de muita angústia. Até que um determinado dia a Cynthia diz para ele: eu quero me separar de você se você não mudar. Obviamente muitas coisas aqui eu vou ter que suprimir dessa conversa com vocês pelo tempo. Vale a pena ler o livro, vale a pena assistir o filme. E ela começa a frequentar uma cruzada evangelística, levada pela sua vizinha. A sua vizinha convida a Cynthia para ir para uma cruzada evangelística. E depois de alguns dias, o Luz compra uma arma e compra uma passagem para Tóquio. Ele queria embarcar para Tóquio porque ele queria encontrar o pássaro, ele queria encontrar o Watanabe, ele queria matar o Watanabe. Tamanha era a dor no seu coração, tamanha era a raiva no seu coração. E ela chama o irmão dele, eles têm uma conversa com ele, e ela vira e tem uma conversa muito séria com ele, e convida ele: Luiz, eu não vou me separar de você, mas eu quero que você vá nessa cruzada comigo hoje à noite. E Luz vai na cruzada de noite. No meio da ministração, da pregação, no apelo, as coisas que aconteceram com ele vêm à tona na cabeça dele, e ele sai correndo da tenda de circo. No dia seguinte, ele acorda, e a mulher dele tem uma conversa com ele, chama ele e diz o seguinte: olha, eu quero que você pense no futuro. Imagine a nossa filha, que também se chamava Cynthia, em homenagem à mãe. Chamavam de Cici. Imagine a Cici daqui a 15 anos, com o primeiro namorado dela, tendo que se esconder do pai alcoólatra, do pai bêbado, do pai que destruiu a sua vida. Querido, eu quero que você diga apenas uma coisa: que você vai comigo hoje na cruzada. E ele disse: sim, querida, eu vou. E muitas vezes nós não sabemos por que nós vamos às igrejas. Ele estava morto espiritualmente. Como a palavra diz, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem,
esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Esse vale de ossos secos representam pessoas como Lui, ou talvez alguém que esteja aqui essa noite, que traga marcas da vida, talvez marcas da violência física, da violência psicológica, que carrega diariamente, não como luz, transtornos em função de uma guerra, mas transtornos em função de algo que viveu. E o Luiz foi nessa noite, era um jovem pastor, que estava participando da sua primeira cruzada, e esse pastor chamava-se Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, comandou um movimento de avivamento na década de 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. E naquele dia, naquela semana, ele estava lá no distrito de Washington, na cidade de Los Angeles, numa tenda, numa pequena tenda, falando de Jesus. E Luiz foi nessa noite. E o Billy Graham ministrando sobre salvação, sobre a graça, sobre perdão. E mais uma vez na ministração do Billy Graham, o Luiz começa a lutar contra os seus fantasmas, contra aquilo que angustiava a sua alma. Ele trazia à memória dele os momentos de sofrimento, de angústia, de tortura que ele viveu em Omori. E novamente, quando o Billy Graham faz o apelo, ele se levanta. Ele se levanta e sai em direção à porta do circo, da tenda do circo. E Billy Graham disse: não saia, não saia. E ele para na porta, olha para o céu, e naquele momento o Espírito Santo traz à memória uma promessa que o Luiz tinha feito em pleno Oceano Pacífico, quando ele estava à beira da morte. Quando ele estava à beira da morte, no Oceano Pacífico, Luiz Zamperini olhou para o céu, uma noite estrelada, e disse: Deus, se tu me salvares, eu prometo que eu te servirei por toda a minha vida. E isso ele tinha apagado da memória dele. O Espírito Santo traz isso. Ele volta, caminha em direção. Todos que estavam lá pararam, o culto parou. Ele volta da porta, caminha em direção ao púlpito, se ajoelha e entrega a sua vida para Jesus Cristo naquela noite. Ele se entregou para Jesus Cristo naquele momento. Ezequiel 37:4, então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra traz vida, a palavra traz salvação, a palavra traz libertação. Luiz Zamperini foi confrontado pela palavra, foi liberto pela palavra e foi salvo pela palavra. Ele nasceu novamente. Ali uma foto dele com Billy Graham, logo após, uma mais velha, se tornaram grandes amigos. Ezequiel 37, 5-7, assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Luiz Zamperini estava morto e passou a ter vida novamente. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. O que era morte se tornou vida, e se tornou vida em abundância. E isso virou um outro filme em 2018, porque muitos criticaram que o primeiro filme tinha omitido uma parte importante, talvez a mais importante da vida de Luiz Zamperini. Eu quero pedir que a mídia solte o trailer desse filme, Inquebrável, um caminho para a redenção. Bless you, Louis. Welcome home. All of Torrance was praying for your safe return.
Miracles didn't save me, Padre. A couple of atomic bombs did that. You're Louis Zamperini, aren't you? Thank you. For what? For preserving the free world for silly girls like me. People from all over the country want to know if you're going to run in the London Olympics. What's this? If you're going to train for London, you have to do it right. Just go nice and easy, see if you can make it all the way around. You think you can run a 4.7 mile again? I wouldn't be doing this if I didn't. I don't run to run. I run to win. You will never escape me. Wherever you go, I will find you. Are you sleeping well? You're having any night sweats or nightmares? I just thought I'd be able to forget everything. I want to go home. There is no home. Why is God silent? Why good men suffer? Why doesn't he stop the pestilence? Why doesn't he stop the wars? You need help. Here tonight, there's a drowning man. Just looking for some type of hope for the future. But there's a lifeline. Just reach out. These men did terrible things to you. What are you going to say to them? Esse filme começa com uma cena. Esse filme começa com Louis Zamperini, em 1952, na prisão de Sugamo, falando para os seus algozes. Aquele homem que em 1949 queria voltar para o Japão para matar o pássaro, porque tinha ódio no coração, após o seu encontro com Cristo, quis voltar para o Japão, para o encontro com todos os guardas do campo de concentração que ele foi prisioneiro, mas não para matar, não para destilar ódio, mas para liberar perdão. E ele, a foto verídica, e ele chega na frente dos seus guardas e pergunta: aonde está o pássaro? Aonde está o pássaro? O pássaro tinha fugido, mas ele vira de um por um dos seus algozes e diz: eu te perdoo, eu te perdoo, acabou, eu te perdoo. E ele vira para o oficial que estava do lado dele e disse: se o pássaro aparecer, ele entregue isso para ele. Ele dá uma Bíblia e diz: eu quero que você diga para ele ler Mateus 6,14. E diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Aquele homem que era atormentado pela ira, pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, liberou perdão. Por quê? Porque Cristo também o perdoou numa cruz. E a partir do momento que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se libertou de tudo aquilo, de todos os seus fantasmas, de todo o rancor, de todo o ódio. E ele cumpriu a promessa. Aliás, antes de voltar a essa questão da cumprir a promessa, nós temos um terceiro vídeo, rapidinho, que eu quero que passe, que é justamente do Louis Zamperini testemunhando publicamente após quase perto da sua morte em 2014. When you went back to Japan, you shared the gospel with some of the very guards that mistreated you, and you wanted to meet the bird, but you were told the bird was dead. He wasn't, but you didn't know that at the time. But you wrote him a letter. Do you have that letter with you? Yeah, I brought it with me. This is the letter that Louis wrote to the bird. You want me to read it? Would you read it, please? Okay. This is to Matsushiro Watanabe. As a result of my prisoner of war experience under your unwarranted and unreasonable punishment, my post-war life became a nightmare. It was not so much due to the pain and suffering as it was to the tension of stress and humiliation that caused me to hate with a vengeance. Under your discipline, my rights not only as a prisoner but also as a human being
were stripped from me. It was a struggle to maintain enough dignity and hope to live under the war's end. The post-war nightmares caused my life to crumble, but thanks to a confrontation with God through the evangelist Billy Graham, I committed my life to Christ. Love replaced the hate I had for you, and Christ even said, "Forgive your enemies and pray for them." As you probably know, I returned to Japan in 1952 and was graciously allowed to address all the Japanese war criminals at Sugamo Prison. I asked them about you and was told that you probably had committed harikiri, which I was sad to hear. At that moment, like the others, I also forgave you, and now I would hope that you would also become a Christian. Amen. That's forgiveness. Esse é o poder do Evangelho. E Zamperini cumpriu a promessa. Deus, se tu me salvares, eu prometo que eu te servirei por toda a minha vida. E depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Luiz Zamperini abriu uma obra missionária com jovens delinquentes de Los Angeles. Como ele tinha sido, ele abriu um trabalho missionário chamado Victory Boys Camp, com o objetivo de levar o Evangelho, levar a palavra, levar esperança para adolescentes que estavam envolvidos com drogas, com criminalidade, com prostituição. Ali algumas fotos. Em 2014, Luiz Zamperini falece, o seu filho Luke assume e transforma o projeto missionário numa fundação. Fundação Luiz Zamperini, que se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar na internet e conhecer o trabalho que essa fundação permanece fazendo até hoje com jovens delinquentes na cidade de Los Angeles. 2 homens, 2 escolhas diferentes. Zamperini foi humilhado, teve a sua dignidade retirada, foi maltratado, foi espancado, mas encontrou em Cristo a razão para a sua vida e através de Cristo liberou perdão. Watanabe, o pássaro, permaneceu durante muito tempo escondido. Diziam que ele estava morto, ele não estava morto. Ele mudou de nome, foi para o interior do Japão e viveu escondido durante muito tempo. A sua vida foi uma vida de rancor, de ódio. Ele viveu uma vida de amargura. Zamperini tentou encontrá-lo algumas vezes e ele negou o encontro com Zamperini. Ele morreu como um homem cheio de amargura. O torturador não quis o perdão, não quis ser perdoado, não encontrou a Cristo e viveu uma vida de amargura e hoje, certamente, goza da morte eterna. Zamperini, que foi torturado, que foi humilhado, encontrou a Cristo, liberou perdão, viveu uma vida plena e hoje, ao lado do Pai, certamente ele está gozando da vida eterna. Essas são escolhas que nós fazemos a cada dia. Todos nós fazemos escolhas. Qual a escolha que você tem feito na sua vida? Talvez muitos de vocês não tenham passado pelo que o Zamperini passou, mas carrega mágoa, rancor, ódio, decepção, tristeza, amargura, e ainda não liberou perdão na sua vida, ou na vida de quem fez isso. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, assim como fez com Luiz Zamperini, estende a sua mão para você nessa noite. O mesmo Cristo que morreu numa cruz por Zamperini, morreu numa cruz por você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria ler 4 versículos bíblicos para nós encerrarmos. O primeiro versículo bíblico está em 1 João, de 1 a 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse 3,20,
Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos. Numa noite de 1949, Luiz Zamperini foi para uma tenda evangelística. E ali o Espírito Santo confrontou ele. Hoje à noite, talvez o Espírito Santo esteja te confrontando. Eu não sei o que te trouxe aqui. Zamperini foi contra a vontade para a igreja. Você talvez tenha vindo aqui com ódio, com amargura, com traumas que você carrega do seu passado. Mas hoje à noite, esse Espírito que libertou Zamperini também está aqui para te libertar. E eu quero fazer uma pergunta, e eu vou perguntar uma única vez. Alguém aqui que ainda não tenha tomado essa decisão, gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém aqui sente que há necessidade de liberar perdão sobre a vida de alguém, carrega amargura, carrega tristeza, que gostaria de, nesse momento, se libertar desses sentimentos? Talvez você que nos assista pela televisão, pelo YouTube. Eu quero fazer essa oração por vocês. Esse é um momento íntimo entre você e o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo morreu numa cruz para te dar vida, para te libertar, para te dar vida em abundância e vida em plenitude. Assim como Zamperini naquela noite tentou correr daquela tenda, talvez você esteja lutando contra a voz do Espírito Santo. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para glorificar o Teu nome, para te agradecer, Senhor, porque Tu tens sido o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será eternamente um Deus misericordioso. A Tua graça nos alcançou, Senhor, e assim como alcançou Luiz Zamperini, está disponível essa graça, paga por um alto preço por Cristo numa cruz, para todo aquele, Senhor, que disser: eu te aceito, Pai, como Senhor e Salvador da minha vida. Aonde, Senhor, tiver um espírito quebrantado, onde tiver uma voz dizendo: Senhor, entra na minha vida e faz morada, que Tu possas nesse momento, Senhor, fazer morada, que Tu possas nesse momento, Senhor, habitar, coabitar, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nesse momento liberar perdão, dar, Senhor, uma nova oportunidade para uma nova vida para quem Te escuta, Senhor. Que Tu possa, Senhor, nesse momento estar libertando, Senhor, que Tu possa estar restaurando, Senhor, que essa pessoa que nesse momento está aceitando a Ti como Salvador, está se reconciliando, ou está nesse momento dizendo: Senhor, eu preciso que Tu libere perdão sobre a minha vida, para que eu possa perdoar também, Senhor. Que essa pessoa possa, Senhor, nesse momento ser liberta, Pai. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela vida do Luiz Zamperini, Senhor. E que muitos aqui, Senhor, presencialmente ou que nos acompanham pela televisão, possam ter esse encontro com Cristo, possam ter esse encontro libertador com Cristo, Senhor, e possam testemunhar da Tua glória e da Tua graça, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus, Pai. Amém.